Olá, queridos. Tivemos um problema na transmissão passada. Eu estou aqui tentando realizar essa exposição de uma forma mais adequada, onde vocês possam, juntamente comigo, apreciar e aprendermos mais a palavra do Senhor no Salmo 18, do versículo 31 ao 45. Então, sei que os irmãos acompanharam algumas partes, porque a transmissão teve as suas limitações e dificuldades, né, na internet. Mas eu quero, nesse momento aqui, pelo menos deixar registrado alguns pontos importantes para entendermos melhor o texto e que a igreja também seja edificada nessa passagem, porque temos exposto o primeiro livro de Salmos, o livro 1, e é imprescindível entendermos esse contexto para o final, que será exposto, se Deus assim permitir, no domingo que vem. Certo? Então eu te convido a acompanhar comigo a leitura do Salmo 18, versículo 31 ao 45. Diz assim a Sagrada Escritura: Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sobre os meus pés, pois me cingiste de força para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva. Lançai-os fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. Muito bem, queridos. É importante darmos sequência ao que já temos visto. De certa forma, o destaque dessa passagem nos leva a entender o incomparável Senhor e o seu servo. Essa porção é um paralelo poético do que foi descrito acima, lá do verso 5 ao verso 20. E dentro daquele advento podemos ver Deus libertando o seu servo. Mas agora a ênfase é que também dentro dessa libertação é uma libertação realizada numa atividade militar, onde o seu servo aqui é destacado em força, em destaque, lutando. Ou seja, enquanto no começo Deus liberta, aqui é a descrição dessa libertação através da própria capacidade desse servo constituído por Deus para lutar e para vencer. Então essas duas passagens contam a mesma história sobre perspectivas distintas. Mas o ponto culminante é essa ideia da libertação e da vitória do servo de Deus. Isso nos faz lembrar um pouco da passagem lá de Êxodo 15, que como Deus também é descrito. Podemos ver aqui que no
Êxodo 15, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Então, irmãos, nós podemos ver toda essa ênfase nessa passagem, onde há uma comparação entre Deus, Yahvé, com outros deuses que não existem. É um destaque onde quem são os outros deuses diante do Senhor? Nenhum. Que são estes que não existem perto daquele que é? Então ninguém pode ser comparado ao Senhor. Então o verso 30, ele encerrou a sessão anterior e ele nos dá então todo o contexto para interpretarmos adequadamente esse restante da passagem. Esse Deus que é irrepreensível, no versículo 25, perfeito, dá a ideia dessa transição, onde o salmista quer nos mostrar que toda a perfeição divina, ou essas perfeições que são destacadas, nos mostram a bondade de Deus libertando o seu servo dos seus inimigos. Portanto, Deus é descrito como absoluto, com todo o cuidado com o seu servo, e Deus que é e como ele conduz o seu servo, talvez seja a melhor temática dentro dessa passagem. Então, o Deus que é e como ele conduz o seu servo é primeiramente descrito como o Deus incomparável. O versículo 31, ou verso 31 ao verso 36, nos dá essa ideia, que os caminhos do Senhor são perfeitos, dentro da transição do versículo anterior. A sua palavra é perfeita. Ele é cheio de bondade, e toda a sua perfeição, os seus atos, aquilo que ele é o que ele faz, então envolve dessa forma o seu servo. O seu servo é acometido por toda a perfeição de Deus. Podemos ver do versículo 32. Então toda essa relação do servo do Senhor escolhido com o seu Senhor está envolta à perfeição de Deus, como descrita no verso 25. A sua integridade, a sua palavra ela é perfeita, ou seja, ela é depurada, ela é pura, ela é totalmente digna de aceitação, que essa é a ideia. Então, por isso, ele pergunta, com toda a sua expressão de lealdade, de santificação, que são de fé, que são descrições deste que é refugiado no seu Deus. Então, esse compromisso que ele tem é porque a sua palavra é perfeita. Não há nela nada que possa, de alguma forma, ser reprovável. Portanto, quem é Deus além do Senhor? Então nós podemos ver claramente esse destaque dado pelo salmista, por Davi. E não é uma pergunta simplesmente retórica. Não há absolutamente nenhum Deus além do Senhor. E do verso 31 ele continua: quem é rocha exceto nosso Deus? Quem é que pode nos dar segurança? Quem é que pode nos dar alguma estabilidade, senão o único que existe, que é o Senhor? Então Davi vê toda a sua estabilidade firmada em Deus. E isso é um grande desafio para nós. Nós que sabemos quem é o Senhor, nós que o reconhecemos em Cristo Jesus, devemos com toda segurança e em todo e qualquer momento destacarmos que dependemos integralmente dele. Ele se mostrou como nosso Senhor e Salvador, porque ele o é. E portanto todo o nosso proceder e todo o nosso compromisso precisa estar voltado com a ideia e segurança que nos é proposta nele. Por isso, no versículo 32, ele destaca isso: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Deus me fortalece. Ele foi cingido, ele foi rodeado, a força que gira, ele o capacitou a girar com força. Dentro dessa ideia, é o que Deus está ali ao seu lado, constantemente com ele, potencializando as suas ações. Muito semelhante ao texto de Isaías 45:5, que nos dá a ideia de que Deus fortaleceu a Ciro a cumprir a sua tarefa.
Então, aqui o Salmo acrescenta que se Deus lhe dá forças, Ele também faz o seu caminho perfeito, mostrando claramente toda a segurança do salmista em trilhar adequadamente. Então ele faz isso, porque o caminho do Senhor é perfeito, é que o salmista e o servo têm toda a condição de vencer e de trilhar adequadamente. Do verso 33 ao verso 34, podemos ver dentro dessa ideia da perfeição de Deus, esse Deus que é incomparável, fortalecendo e dando toda essa condição, mostra que todas essas atividades, a descrição aqui, o salmista descreve essa capacidade agora específica, e ele começa a destacar como Deus o fortalece, como toda essa integridade, essa bondade, essa perfeição de Deus o alcançou, e como isso se mostra de uma forma clara. Ele vai usando algumas figuras importantes. Ele se compara com uma corça, o íbex. Ele está trazendo a ideia de que os seus tornozelos estão rígidos, fortes. Aqui não é simplesmente o pé, mas é o tornozelo. Então, quando ele pisa, ele tem toda a força de estar estável, de estar alto. Por isso ele pode correr mais do que os outros, por isso ele pode subir e estar acima dos outros, ou seja, permanecer nas alturas, dando uma ideia de que o que Deus lhe proporciona em força e em agilidade nos seus tornozelos o permite estar num lugar melhor para a batalha. Por isso ele tem toda a agilidade de escalar penhascos, montanhas, porque Deus assim o capacitou. Então, por isso o salmista se descreve, ele usa essa figura dos pés firmes de um guerreiro rápido, como os de uma corça, e por isso ele tem toda a postura adequada diante da batalha, porque Deus assim o fortaleceu. Então, no versículo 34, ele se move agora das ideias das pernas para as mãos. Deus o treina, Deus o ensina. Ele treinou as minhas mãos para o combate. Deus o capacita agora a dobrar um arco de bronze. Eu acredito que é uma hipérbole, É algo impossível um ser humano fazê-lo. Mas a figura da força que Deus proporciona a Davi aqui é essa. E ele usa essa hipérbole para mostrar como é algo grande o que Deus tem feito, a capacidade que Deus concedeu a ele de sobrepor as dificuldades e assim se mostrar vitorioso. Então, dentro de tudo isso, o ponto é a clareza de que agora Davi pode usar todas as armas pesadas porque Deus o capacitou, diferente da condição quando ele estava com Saul. Saul tentou revesti-lo na luta contra Golias, com todos os armamentos bélicos, e ele não conseguia nem se mover. Mas agora, quando é Deus quem o capacita para a batalha, ele tem toda a condição e ele tem toda a força para vencer a batalha. Por isso que no verso 35 e 36, o salmista já não fala acerca de Deus, mas ele fala ao Senhor, ele está se dirigindo a Deus. Deus que o protege, Deus que o sustenta, Deus que o torna grande. Então essa proteção que Deus concede, ela é descrita como escudo e libertação. Deus é o seu escudo, Deus é a sua libertação, Ele é esse suporte claro e necessário diante de uma batalha. E por isso ele é descrito como a mão direita, ou pelo escudo de Deus. Então ele reconhece que todo o poder, ou seja, a mão direita de Deus, é quem o sustenta. Ele seria apenas mais um, mas como uma figura do Salmo 2, o ungido do Senhor, ele é escolhido, ele é fortalecido, e Deus, que é perfeito e santo, lhe proporciona toda a força e tudo aquilo que é necessário para vencer. E por fim ele vai destacando e afirmando a mansidão de Deus, ou seja, o seu amável relacionamento com Ele destaca todo o seu poder. Então por isso ele tem toda a capacidade de dar esse passo longo como um guerreiro, porque Deus o permite ultrapassar os seus inimigos e com os seus tornozelos firmes ele não escorrega, mas está pronto claramente diante da batalha a vencer e a cumprir os desígnios do Senhor. Então todas essas figuras usadas mostram claramente
que Deus faz o seu caminho plano e amplo. E essa é a realidade que o ungido nos trouxe com o seu reino. Outros deuses apenas barganham, mas o Deus verdadeiro nos constitui, porque Ele é inabalável, Ele é incomparável, Ele é o único Deus. Então, Ele não é simplesmente o único Deus para nos trazer a uma condição que queremos, não. Precisamos olhar todo esse contexto na ideia da estrutura do saltério, né? O Salmo 1 e o Salmo 2. Este servo ungido, ele é constituído para cumprir, para honrar a vontade do Pai, para manifestar a sua glória. Não há aqui um aspecto pessoal, né? Não há aqui um parêntese que nos permita uma soberba, porque somos de Deus, podemos nos ensoberbecer e nos engrandecer nos nossos próprios desígnios. Não, num desprezo ao próximo, claro que não, mas numa diligência no cumprimento da missão e do chamado do nosso Deus. Por isso, em segundo lugar, eu chamo a atenção que o Deus que é e como conduz o seu servo, ele conduz claramente a vitória. Do 37 ao 45 podemos ver que esse guerreiro chega à vitória diante dos seus inimigos. E embora esse guerreiro descreva toda a sua atividade heróica, nos fica claro e evidente, até explicitamente no versículo 39, que toda a sua vitória, toda a sua agilidade, toda a sua força é fruto do cuidado e bondade do Senhor na sua vida. Pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. É Deus quem fez tudo isso. Por isso ele usa a figura no versículo 40 tão forte, né? Também puseste em fuga os meus inimigos. A expressão é: você me deu o pescoço deles. A figura clara, né? Talvez a tradução mais clara que poderíamos ter do texto é que ele está com o pé em cima do pescoço desse inimigo que já está deitado sobre a terra, numa figura de vencedor diante de um derrotado pleno. Então ele está ali. Ó, tu colocaste embaixo dos meus pés o pescoço dos meus inimigos, mostrando a rendição total e como ele venceu de forma plena os seus inimigos dentro desse triunfo por causa do Senhor. E nos mostra o desespero deles, que eles clamaram, né, no versículo 41, eles clamaram, eles buscaram, e é tão interessante que eles clamaram por ajuda até o Senhor. O Senhor aqui é Yahvé. Eles clamaram por Deus e não puderam ser atendidos, porque o único Deus, o Deus incomparável, ele está proporcionando a vitória ao seu servo, ao seu ungido aqui. E isso tem que ficar muito claro diante de nós. Então, com a ajuda do grande rei, o reino messiânico não precisa ter medo dos seus inimigos. Então toda essa ênfase, né, essa proeza na batalha, ele derruba agressivamente os seus inimigos, porque Deus está com ele. E a derrota é total. Então o inimigo, estando em apuros, pode clamar, Deus está com o seu servo. E o conduz a uma vitória, como podemos ver, total. Porque a força dos seus inimigos é reduzida ao pó, como é a expressão seguinte aqui, reduzindo ao pó. Gritaram por socorro, clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Versículo 42. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva. Lancei-os fora como a lama das ruas. Então o ponto principal reside aqui nessa ideia da confiança de que nenhum inimigo pode resistir àquele que é ungido do Senhor. Nenhum pode. Podemos voltar a Josué. Josué capítulo aqui. Josué 23, 6. Um só de vocês perseguirá a mim, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês.
como ele prometeu. Então, é muito importante não esquecermos de que Deus proporciona a vitória porque é o propósito dele. Israel enfrentava seus problemas, seus adversários, então Deus estabelece, como no contexto do Salmo 2, o seu Messias, o seu ungido, com a intenção clara de manifestar a sua glória. Então é por isso que do verso 43 ao 45 nós podemos ver: dos conflitos do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Então, em primeiro lugar, ele vence seus inimigos porque Deus está com ele. Deus o respondeu. Deus se mostra com o seu ungido diante dos seus inimigos. E as nações, então, se submetem a ele. Aí podemos lembrar lá do Salmo 2, do versículo 8 em diante. Salmo 2, do versículo... Salmo 2, olha só. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. É a ideia evidente de que Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele estabelece o seu ungido tão claramente aqui para que nós, como seu povo, usufruamos dessa vitória através do seu ungido. Então essa é a natureza messiânica gloriosa, né? Deus um dia estabeleceu Davi para cumprir os seus desígnios à nação. E Deus também levantou o seu ungido, Cristo Jesus, que plenamente venceu para que nós fôssemos vencedores. Então o Senhor fez do seu ungido cabeça das nações para cumprir a sua palavra. Então Deus é incomparável porque Ele é perfeito e nós deveríamos contar com isso sempre. Isso não pode sair de nossa mentalidade. E Ele conduz o seu servo à vitória, porque em Cristo nós temos toda a vitória que nós precisamos. Ele é o ungido de Deus que venceu a maior batalha já travada. Davi foi ungido, levantado para aquele momento, mas Cristo foi levantado na eternidade para vencer e nos dar a vitória. Portanto, amados, olhar para este salmo é olhar para o que Deus fez, para o que Deus está fazendo e o que Deus cumprirá até o último dia. Nós devemos ver toda essa descrição de Davi diante da vitória, de como Deus o fez vencedor. Isso precisa nos remeter a olhar para Cristo e ver que Ele é o vencedor, Ele venceu plenamente, Ele que foi levantado na eternidade para morrer, como ele fala lá em João, assim como a serpente foi levantada, e aquele que olhasse para ela seria salvo. Ele também foi levantado para salvar, através da sua morte, através da sua ressurreição. E olhando para esse aspecto, nós somos mais que vencedores. Teremos toda a agilidade, destreza para cumprir o desígnio desse nosso Senhor e desse nosso Salvador. Muito bem, eu quero orar. Grande Deus, seja louvado e engrandecido para todos sempre. O seu nome é santo, Deus. A sua palavra é perfeita e tudo que o Senhor estabeleceu é perfeito. Nós somos teus filhos e somos, ó Deus, mais que vencedores, porque seu Filho, Cristo Jesus, venceu. E porque Ele venceu, nós também somos vencedores. E que eu oro, Deus, que todos nós tenhamos toda essa intrepidez, como Davi destaca aqui, em servir ao Senhor, porque o Senhor é inigualável, o Senhor é o único Deus, e o Senhor nos faz vencedores em Cristo Jesus. Que fuja de nós, ó Deus, toda a altivez de pensarmos que por nós mesmos podemos vencer alguma coisa, mas que não fuja de nós, ó Deus, a plena convicção e certeza de que a vitória está conosco, porque estamos em Cristo Jesus. Fortaleça-nos, ó Deus, fortalece a sua igreja,
É o que eu clamo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Espero que também sejam edificados e assim possamos dar continuidade à exposição agora do Salmo 18. Um abraço, Deus abençoe a todos.